A cada dia, uma fortuna renasce, e ainda assim o dinheiro parece desaparecer. Diariamente, mais de 541 milhões de dólares em cédulas novas são impressos nos Estados Unidos. Apesar disso, o sistema enfrenta uma escassez de dinheiro em circulação. Pode parecer um paradoxo, mas a verdade é que a maior parte desse dinheiro não se destina a expandir a oferta monetária. Sua função é apenas substituir notas antigas, rasgadas, desbotadas ou simplesmente gastas pelo uso contínuo. Por trás de cada cédula existe uma cadeia de tecnologias de impressão sofisticadas, materiais exclusivos e dezenas de camadas de segurança ocultas. Tudo isso opera dentro de um sistema onde a margem para erro é praticamente zero. Das matérias-primas ao toque final da tinta, da inspeção automatizada ao corte e empacotamento, o processo inteiro exige um nível de precisão comparável à fabricação de componentes para aeronaves. Contudo, nem todos os dólares impressos permanecem nos Estados Unidos. Na verdade, 6 em cada 10 cédulas circulam no exterior, seja em bancos no Oriente Médio ou em mercados noturnos na África. Aquela nota de 100 dólares na sua carteira pode ter estado em um cofre em Dubai ou trocado de mãos em um posto de gasolina no Quênia. Entre as diversas denominações, uma nota em particular ocupa um lugar especial no imaginário popular: a nota de 2 dólares. Considerada um símbolo de boa sorte na cultura americana, ela é a favorita de muitas pessoas. Além do seu significado simbólico, o dólar americano também se destaca por sua qualidade excepcional. Diferente da maioria dos países, que imprimem suas moedas em papel de algodão, polímero ou uma mistura de algodão e poliéster, os Estados Unidos são a única nação a utilizar uma composição exclusiva de 75% de algodão e 25% de linho. Este material é fornecido por um único produtor em todo o mundo. Essa composição confere à nota uma durabilidade notável, tornando-a resistente a dobras e rasgos e capaz de sobreviver por décadas em circulação. É uma obra de arte que cabe na palma da mão, e também um cofre quase impenetrável. A jornada de uma nota de dólar começa muito antes da impressão, com o seu desenho fundamental. Essa concepção vai muito além da estética. É um sistema de segurança completo, oculto em cada linha de tinta. No Bureau of Engraving and Printing, o BEP, artistas e engenheiros de design trabalham meticulosamente sobre cada pormenor. Eles definem o retrato do presidente, a frase "In God We Trust" e os complexos padrões geométricos. Também planejam os espaços em branco, reservados para as marcas d'água e os fios de segurança. Cada valor de nota recebe um design exclusivo, ajustado ao seu nível de proteção e à frequência com que circula. A partir do esboço inicial, a equipe avança para a criação de gravuras a laser de alta resolução. Este passo prepara o caminho para as técnicas de impressão subsequentes. Mas o mais crucial é o planejamento cuidadoso da disposição das camadas de segurança. O objetivo é garantir que, mesmo com milhões de notas idênticas sendo impressas, cada uma possa ser autenticada por múltiplos métodos. Métodos que são físicos, ópticos e baseados em sensores. Um toque familiar, uma textura inconfundível. A matéria-prima do dólar americano não vem das árvores, mas de um tecido nobre, criado a partir de fibras de algodão, normalmente reservadas para alta costura. Para produzir essa fibra, fazendas no sul dos Estados Unidos, como no Texas e na Geórgia, cultivam uma variedade exclusiva, valorizada por sua brancura excepcional e resistência. Durante a colheita, colheitadeiras de grande porte varrem os campos, usando fusos, giratórios e barras de metal para recolher o algodão com precisão mecânica. Embora pareça algodão comum, os padrões para a moeda são muito mais rígidos. Nenhuma semente, óleo ou detrito orgânico é permitido, e apenas as fibras longas, fortes e de cor uniforme são selecionadas. O algodão colhido segue então para usinas de processamento, onde a operação é totalmente automatizada. Primeiro, a embalagem plástica é removida e o material cru entra na linha de produção. Máquinas rotativas com dentes em cone afrouxam as fibras, extraindo detritos grosseiros como folhas secas, galhos e terra. Em seguida, uma pré-limpeza com ar comprimido e vibração separa a poeira fina
e as cascas das sementes. Uma descaroçadora, então, isola completamente as fibras puras. Após as etapas finais de filtragem, o algodão de alta qualidade é prensado em fardos de 220 kg, etiquetados para rastreabilidade e enviados às fábricas de papel, pronto para os próximos estágios da manufatura do dólar americano. O ar frio e úmido paira sobre fileiras de caules. Este não é um campo de algodão, mas o berço europeu da resistência do dólar. Diferente do algodão, o linho exige um clima mais frio e constantemente úmido. É por isso que a maior parte da fibra usada na moeda americana vem da Europa, principalmente da França e da Bélgica, onde seu cultivo é uma tradição de séculos. A colheita utiliza máquinas extratoras especializadas. Em vez de cortar as plantas, o linho é arrancado pela raiz para preservar o comprimento total de suas fibras. Os caules de quase 1 metro são então alinhados em fileiras paralelas pelos campos. Após secarem por algumas semanas, grandes enfardadeiras os enrolam em imensos fardos cilíndricos, pesando cerca de 300 kg cada. A partir daqui, o linho entra numa complexa fase de tratamento para extrair as fibras ideais para o papel moeda. Nos campos, o linho passa pela maceração, um processo de biodegradação natural de 2 a 4 semanas que ajuda a separar a fibra do caule lenhoso. Em seguida, máquinas esmagam e penteiam os caules secos, removendo o núcleo de madeira e preservando somente os filamentos mais longos, largos e resistentes. Como as fibras do linho são frágeis, cada passo é cuidadosamente controlado por umidade e pressão. Uma vez purificadas, as fibras são comprimidas em fardos e enviadas à fábrica de papel, onde se unem ao algodão para criar o substrato único das notas de dólar. Sua textura engana o toque. Sua origem desafia a lógica. Não é papel comum. Sua alma é feita de tecido. A jornada para criar o substrato mais singular do planeta começa quando fardos brutos de algodão e linho chegam à fábrica. As longas fibras brancas são purificadas com vapor quente, picadas em comprimentos menores e misturadas com água pura em enormes tanques, formando uma polpa densa e homogênea. É nesta fase que minúsculas fibras de segurança, vermelhas e azuis, são adicionadas aleatoriamente à mistura. Elas criam uma camada de proteção sutil, impossível de ser replicada por impressoras comuns. A polpa é então despejada sobre uma esteira, onde é prensada até se tornar uma fina camada e depois seca. O resultado são grandes folhas contínuas que já incorporam marcas d'água, fios de segurança e outros recursos técnicos de altíssima precisão. Uma vez formado, o papel passa por mais secagem e compressão antes de ser cortado em rolos maciços que são enviados ao Departamento de Gravura e Impressão dos Estados Unidos. Este é um papel de segurança exclusivo, indisponível no mercado aberto, e apenas a Crane Currency, em Massachusetts, possui autorização para produzi-lo sob contrato com o governo americano. Aço polido, mais valioso que ouro. Nele, a face de uma nação espera para nascer. Mesmo com o papel especial já sob contrato com o governo dos Estados Unidos, a jornada de cada nota começa muito antes, com uma gravação em aço. No interior do Bureau de Gravura e Impressão, artesãos trabalham em silêncio absoluto, debruçados sobre placas de aço polido. Eles manejam uma caneta pantográfica, esculpindo cada detalhe na superfície metálica, das rugas na testa de Franklin às linhas microscópicas e aos padrões decorativos. Uma vez finalizada, a placa mestra recebe um banho de cromo, um reforço para suportar a pressão colossal das prensas de impressão em talho doce. Contudo, uma única placa não é suficiente. A partir daqui, a gravação mestra segue para o sistema de surrografia. Ali, cada detalhe é copiado com uma precisão tão extraordinária que as duplicatas se tornam indistinguíveis a olho nu. A placa é coberta com uma resina especial, sensível à luz, e posicionada em uma unidade de exposição. Nesse equipamento, a luz ultravioleta atravessa uma película com o desenho e penetra no revestimento. Após um enxágue com água em alta pressão, a imagem oculta começa a emergir na superfície do aço. Em seguida, a placa é submersa em um tanque de galvanoplastia,
onde correntes elétricas corroem as áreas expostas, gravando sulcos ultrafinos no metal. O resultado são centenas de placas de impressão em aço perfeitamente idênticas. Cada uma delas está pronta para entrar na próxima fase da produção monetária. Enquanto uma linha se prepara para a gravação, outra já está em movimento. Em paralelo, uma segunda linha de produção dá início à impressão offset, a etapa que estabelece a primeira camada visual da nota. Essa camada inicial é composta por fundos de cores suaves, padrões geométricos complexos e molduras decorativas. Nesta fase, máquinas de alta velocidade imprimem ambos os lados do papel de algodão e linho ao mesmo tempo, utilizando tintas especiais. A tinta é primeiro transferida da chapa de impressão para uma manta de borracha e, em seguida, pressionada sobre a superfície do papel, garantindo uma cobertura uniforme e detalhes nítidos. Essa técnica é usada apenas para as notas de $2 ou mais. A cédula de $1 pula completamente esta etapa, e é por isso que sua textura ao toque é visivelmente diferente. A impressão offset não apenas cria a primeira camada visível do design, mas também define o tom de cor geral e o layout visual de toda a cédula. Cada valor de nota apresenta seu próprio esquema de cores e motivos de fundo, o que facilita a identificação e auxilia os sistemas automatizados na verificação de autenticidade. Após a conclusão da impressão de fundo, as folhas são secas e prensadas em pilhas, prontas para a fase de impressão em talho doce. A arte da gravura encontra a força bruta de toneladas de aço. Utilizando matrizes de aço, originalmente gravadas à mão e depois replicadas em massa por surografia, cada chapa de talho doce é montada em prensas de impressão especializadas. A partir daqui, o papel de algodão e linho passa por cilindros que pesam várias toneladas. A pressão imensa força a tinta para dentro dos sulcos microscópicos das chapas de aço e, em seguida, a transfere para o papel em um movimento reverso, de baixo para cima. É essa pressão intensa que cria as superfícies de tinta em relevo. Texturas que podem ser sentidas com a ponta dos dedos ao tocar em uma nota de $1 autêntica. A cor que dança diante dos olhos não é mágica, é ciência. Após a impressão de fundo com offset e a adição de textura pelo talho doce, um moderno recurso de segurança é introduzido: a tinta que muda de cor, também conhecida como OV. Essa camada aparece apenas em notas de $10 ou mais, mas permanece como um dos recursos anti-falsificação mais visíveis para o público. Observe o número 100 na nota de $100, que muda de cobre para verde com uma leve inclinação. A OV é fabricada com tecnologia de múltiplas camadas e contém cristais microscópicos que refletem a luz em direções específicas. Apenas um pequeno número de países e fornecedores autorizados têm acesso a este material avançado, e os Estados Unidos controlam rigorosamente tanto seu fornecimento quanto sua aplicação. A impressão dessa tinta que muda de cor é realizada em uma prensa offset dedicada em uma etapa totalmente separada, distinta tanto da impressão de fundo quanto da de talho doce. O que parece um simples traço esconde um segredo em escala minúscula. Com o fundo, o layout, a textura em relevo e os efeitos de mudança de cor completos, o dólar americano é protegido ainda mais com uma camada quase invisível, a microimpressão. Essa tecnologia envolve a gravação de textos ultra-pequenos em vários elementos da nota. Na nota de $100, por exemplo, a frase "The United States of America" está gravada no colarinho de Benjamin Franklin. Enquanto isso, as minúsculas letras USA estão escondidas logo abaixo do retrato, tão pequenas que seria preciso uma lupa para vê-las com clareza. Esses caracteres são impressos com tintas altamente especializadas e chapas gravadas com extrema precisão. Para um olhar destreinado, eles podem parecer meros detalhes decorativos, mas para especialistas e scanners de moeda, estão entre os primeiros pontos de verificação usados para autenticar uma nota. Cada folha se torna única, um nome, um número, uma identidade final. Após a microimpressão, cada nota de dólar ainda não está completa. Ela passa por uma última etapa para estabelecer sua identidade: a impressão do número de série. Nesta fase,
Um sistema de impressão especializado aplica 2 números de série únicos na frente de cada nota. Nenhuma cédula compartilha a mesma combinação. A tinta utilizada pode ser verde escura ou preta, dependendo do valor da nota e do ano da série. Em alguns casos, tintas especiais anti-falsificação também são usadas para reforçar a segurança. Ao mesmo tempo, 2 selos oficiais são impressos. Um do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o outro do Banco da Reserva Federal, que emitiu a nota. Sob o escrutínio de olhos mecânicos e humanos, cada folha impressa enfrenta seu teste final. Antes de serem cortadas e embaladas, as futuras cédulas passam por um implacável processo de controle que combina máquinas e supervisão humana. Sensores ópticos de alta resolução varrem toda a superfície de cada nota, detectando problemas como desalinhamento de cores, borrões de tinta, imagens distorcidas ou números de série incompatíveis. Em questão de milissegundos, a análise automática inspeciona até os detalhes mais sutis, como as linhas em alto relevo da impressão em talho doce ou a tinta que muda de cor. Se qualquer falha é detectada, a nota é imediatamente rejeitada e enviada para uma área de reciclagem separada. Posteriormente, uma equipe de inspetores humanos seleciona aleatoriamente maços de notas para uma revisão manual. Essa etapa assegura que o sistema funcione com precisão e que nenhum erro, por mais sutil que seja, tenha escapado à fiscalização. Nenhuma falha pode passar despercebida. Agora, o aço encontra o papel. Após superarem a rigorosa etapa de controle de qualidade, as cédulas avançam para a fase final da linha de produção, dedicada ao corte e ao empacotamento. A moeda americana é impressa em grandes folhas, cada uma contendo 32 notas completas. Uma vez aprovadas, essas folhas são alimentadas em máquinas de corte ultra precisas, que as fatiam em notas individuais. Cada uma mede exatamente 6,14 por 2,61 polegadas. As lâminas de corte, projetadas para afiação e durabilidade extremas, são substituídas com frequência e cuidadosamente monitoradas para garantir a exatidão. A partir daqui, as cédulas são agrupadas em pilhas de 100 e, em seguida, em pacotes de 1000. Esses blocos são levemente prensados para assegurar uma planicidade uniforme. Cada pacote é contado e etiquetado com um código de lote, data de produção, denominação e informações de armazenamento. Todos esses dados são digitalizados e arquivados para fins de rastreabilidade e auditoria. Depois de embalada, a nova moeda é transferida para um cofre interno de segurança máxima. Apenas um número limitado de funcionários tem autorização para acessar esta área, e cada movimento de entrada e saída é registrado por sistemas biométricos e vigilância constante por vídeo. Deste cofre, o dinheiro é distribuído para os 12 bancos da Reserva Federal, espalhados pelos Estados Unidos, com base na demanda real de cada região. Em muitos casos, as cédulas também podem ser devolvidas para uma nova inspeção ou para destruição, caso sejam encontradas danificadas. A emissão de dinheiro não é um mero procedimento técnico. É um exercício de autoridade financeira rigidamente controlado, no qual cada nota carrega o peso da confiança nacional, do respaldo legal e da identidade histórica. Frágil ao toque, mas forjado para durar. Cada nota conta uma história que começa muito antes da impressão, tecida na própria identidade histórica de uma nação. A jornada de $1 americano é uma fusão de engenharia precisa, segurança sofisticada e a arte de gravar a confiança nacional em cada fibra do papel. Dos campos de algodão e plantações de linho até instalações de impressão ultra-secretas, cada cédula atravessa dezenas de rigorosas etapas de controle. Dessa forma, no momento em que alcança as mãos de alguém, ela se revela como algo muito além de um simples meio de pagamento. É um fragmento da história, um testemunho da tecnologia e um símbolo do poder financeiro.